Secretária, sempre que a gente conversa bastante, né? Sempre que sai algum indicador de vitória, você maravilhoso, né? Pocô, né? Não, você celebra, mas você sempre fala que tem muito desafio pela frente. E eu queria saber, assim, na sua visão, o que tem pela frente de melhoria da gestão mesmo da Secretaria de Vitória, que está no seu radar e que você tem tentado trabalhar com o seu time, com as suas lideranças da Secretaria de Educação. Como eu ganhei 1 minuto a mais, eu vou infartar a Júlia primeiro, mas a gente vai virar amiga. Cheguei em Vitória, tinha uma organização curricular para cada escola, era autonomia. E aí, de manhã e à tarde, não tinha a mesma matriz. Então, por exemplo, eu tinha um 6º ano com 2 aulas de português e 8 de história. E na mesma escola, à tarde, isso era inverso, que era para garantir a carga horária do professor. Então, gastei aqui meu minuto extra para a gente falar que isso é uma realidade de uma capital. E tinha isso como uma bandeira que era autonomia. Quando eu padronizei a organização curricular, eu organizei a própria organização, isso virou que era a secretária autoritária, né, que chegou lá, a pseudo-bactiniana, que agora estava destruindo tudo. Enfim, então, esse é o cenário que a gente precisa encarar. E aí, Gabriel, assim, como desafio, acho que Vitória tem muito a celebrar. A gente realmente, no ranking da alfabetização, saiu de 28% de criança alfabetizada no 2º ano para 73,2%. Isso em 4 anos. Isso mostra que é possível, com um direcionamento claro. Para mim, o maior desafio agora é a sustentabilidade, porque como a gente fica nessa de que os prazos estão acabando, a gente é finito, se reconhecendo finito, que você está saindo, né? Se tudo der certo, você sai para algum outro lugar, senão você vai para o almoxarifado. Mas você é servidor público. Mas tem ali. Mas você não vai ficar ali. Como é que as pessoas que estão ali entendem que isso é algo que precisa permanecer? E aí eu acho que celebrar faz parte disso. Hoje a rede respira isso. Uma rede que 80% das escolas não faziam o IDEB, hoje é uma rede que se organiza para o IDEB. E aí, para a prova do SAEB, celebra. E aí vira uma grande festa. E aí a gente comemora todos os resultados. Porque a gente começa a dizer para essa rede que isso não é para o prefeito, não é para a Juliana. Que isso é a garantia do direito daquelas crianças. Então, o que a gente está falando é que se 73,2% das nossas crianças estão alfabetizadas, a gente está garantindo para elas o que é direito na garantia dos objetivos de aprendizagem. Então, eu assumo uma rede que a educação infantil não podia pegar tesoura e não podia aprender o próprio nome, porque isso é atividade e eles são contra a atividade, e começa a falar que a gente tem que ter a experiência da oralidade, da leitura escrita desde sempre. E aí que essa criança vai, ludicamente, na educação infantil, aprender o nome na areia. Ela vai viver uma mega experiência, mas ela vai aprender. E no 2º ano, hoje eu consigo entregar na minha diagnóstica, que aí é monitoramento, e eles eram contra essa avaliação de rede, hoje a gente faz 4, né? E eu provei para eles que este ano, na nossa diagnóstica, a gente começou o 2º ano com 46% alfabetizados, 46%. Só que no nosso primeiro ano de gestão, em 2021, eu entreguei o 2º ano com 42%. Ou seja, o meu primeiro ano hoje está melhor do que eu entreguei ao final do meu 2º ano. E isso é da rede, isso é conquista. Então, desafio agora, sustentabilidade, entender que isso é uma cultura que tem que ficar, independente de quem está aqui, a gente tem um legado, e blindar a educação. Porque mesmo o que é legal, atrapalha muito. Assim, com muito carinho, muito respeito ao MEC e todos os programas que são lindos, mas as agendas conflitam. Eu sou a única secretária, né, enquanto humana, que eu vou ter que dar conta que agora a prioridade absoluta, gente, criança alfabetizada. Foco na criança alfabetizada. Peraí, que entrou primeira infância, calma aí, só um minutinho, vamos calibrar aqui, peraí, primeira infância é importante também, 0 a 3, primeiríssima. E volta para cá, opa, mas e aí, como é que o novo ensino médio, os meninos do 9º ano vão para o novo ensino médio, eu não estou sabendo o que está acontecendo. E aí você fica, não, recomposição, gente, mas gestão escolar é importante também, vamos falar disso. E aí não dá. Então, assim, tenho respeito e agradeço, porque eu entendo que o MEC tem que ser esse direcionador. Mas se isso não vier transversal no MEC, e se isso o terceiro setor, e aí eu faço um apelo aqui, a gente não realmente criar coligações, falar, vamos cuidar disso, a gente enlouquece na ponta. Porque eu enlouquecendo, eu enlouqueço a minha equipe e os meus profissionais. Então, o que eu começo a fazer? Quando eu era diretora, e mudava o secretário, durante
4 anos, eu tive 7 secretários de educação num dado momento. Eu falava assim, gente, deixa ele falar, vamos continuar aqui? E dava resultado. E hoje eu meio que estou sendo um pouquinho assim. Pouquinho. Vem assim, programa. Tá bom, vê. Tem que assinar, gente. Vem de recurso, não vem? Vem aí. Alguém toca isso. Mas a gente está blindando. Então, desafio. Se tem prioridade no plural, já não é mais uma prioridade. A gente precisa entender qual é a agenda do Brasil em relação à educação. A gente está com uma coisa linda que é o Criança Alfabetizada, porque desceu, foi algo que virou bandeira política, os pais estão entendendo, teve uma linguagem acessível e todo mundo entendeu que a criança tem que aprender. A gente tem uma coisa linda chamada primeira infância sendo discutida e com uma potência muito grande para a gente corrigir uma rota de uma nação. Mas a gente tem que ter cuidado com o excesso das agendas, porque a gente não vai dar conta na ponta.